A camisa do Fluminense é pesada ou não? No continente sul-americano? Não. Cara, tem uma Não é, continente caramba. não. O Flamengo pode sair da rodada de hoje líder do campeonato, voando. Pega um Fluminense arrebentado. Destroçado, lanterninha. Lanterna do campeonato. Aí é só, né, pá de cálculo. E por falar em Hugo Souza, o próximo assunto é sobre ele. Porque o Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, deu uma entrevista na Zona Mista ontem no Maracanã e falou que uns 6 clubes estão interessados na contratação de Hugo Souza. Abre aspas para o diretor do Flamengo. Tem muita sondagem mesmo, mas sem uma proposta. Tem muito clube ligando, interessado, sei lá, uns 6 clubes, mas proposta no papel ainda não. A gente vai analisar. Ele foi rebaixado com o Chaves lá em Portugal, mas fez bons jogos por lá. O jogo contra o Benfica, que se não me engano ele pegou 3 pênaltis, acho que é por isso que os clubes têm ligado para entender a situação, mas ainda não enviaram proposta oficial. O que eu sei é, o Corinthians quer muito o Hugo Souza e de fato até o momento não enviou proposta, mas o Fabinho Soldado, ex-dirigente do Flamengo, atual dirigente do Corinthians, é quem está comandando esse interesse em Hugo Souza, mas o plano A deles é o goleiro Santos, do Fortaleza, mas o Fortaleza está fazendo jogo duro. Só para a gente relembrar aqui e ressaltar, destacar, que a opção de compra do Hugo Souza lá no Chaves era de 1.200.000 euros. Na cotação de hoje dá um pouco mais de 7 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. Então a gente pode entender que o Flamengo, caso chegue uma proposta com esses valores, o Flamengo aceita fazer negócio. Falando novamente de mercado da bola, em entrevista ao canal Coxanautas, o atacante Igor Paixão, aquele ex-Curitiba, atualmente no Feyenoord da Holanda, revelou que quer jogar no Flamengo, deseja jogar no Flamengo. Abre aspas para Igor Paixão. Um clube que eu tenho muita vontade de jogar? O Flamengo, disse Igor Paixão com um sorriso no rosto. Ele tem 23 anos e ele tem contrato com o Feyenoord até 2027. No clube holandês, o brasileiro é um dos principais destaques. É muito bom jogador, esse Igor Paixão. Lembro dele aqui dos tempos de Curitiba. E aí, torcedor? Você quer ver o Igor Paixão com a camisa do Flamengo já agora? Quem sabe na próxima janela de transferência? Pode opinar aí. Outra informação sobre o Wesley, como o Mauro César citou, e a gente vem falando aqui também há muito tempo, o Flamengo aposta muito no Wesley, e o Mauro César publicou que perto da próxima janela de transferência, a lateral direita não é prioridade para a diretoria do Flamengo. Os dirigentes acreditam que o Wesley e Varela dão conta da posição. Eu, particularmente, não concordo com essa visão da diretoria, mas é verdade isso. Vários dirigentes já me falaram isso, inclusive sobre o Wesley, que muitos torcedores pegam no pé dele, e esse dirigente, na ocasião, fez vídeo aqui, falou que a todo momento chega sondagem e proposta para o Wesley, mas a diretoria do Flamengo confia muito nele, e de fato, pessoal, a gente precisa ser franco aqui, ser verdadeiro. Quando é para criticar, a gente critica, quando é para elogiar, temos que elogiar. O Wesley vem fazendo bons jogos nesse período aí, na ausência do Varela, que está com a seleção uruguaia. Contra o Bahia, por exemplo, eu gostei bastante do futebol do Wesley. E vocês? O que vocês acharam? Outra curiosidade aqui, o jogo entre Bahia e Flamengo no Maracanã, na verdade Flamengo e Bahia, colocou mais torcedores do que os 3 rivais cariocas somados em seus jogos como mandantes. Caramba! Flamengo e Bahia teve 49.909 pessoas e o público somado dos rivais Vasco, Fluminense e Botafogo deu 45.349 pessoas. Não tem jeito. A torcida do Flamengo é um absurdo, marca presença, não só no momento bom, mas no momento ruim. É sempre casa cheia no Maracanã, independentemente de como o time esteja atuando dentro de campo. A próxima notícia é o Fla-Flu, galera. O próximo jogo do Flamengo, Flamengo e Fluminense. Fla-Flu importante, 4 horas da tarde no Maracanã, domingo. Na verdade é Fluminense e Flamengo, né? Mando de campo do Fluminense. E o Flamengo, caso vença o Fluminense, pode fazer o Fluminense gastar 14 milhões de reais. Eu vou explicar isso para vocês. O Fernando Diniz está balançando e muito no cargo de treinador do Fluminense. A torcida levando faixa, pedindo a saída dele, uma pressão total, embora ele tenha renovado o contrato dele recentemente até dezembro de 2025. E eu fui apurar a multa rescisória do Fernando Diniz. E o que me relataram foi o seguinte: a multa rescisória é em cima de 50% do atual salário dele, que é o que ele recebe em CLT, ou seja, em carteira assinada, até o fim do contrato dele.
E aí eu fiz as contas, dá em torno de 14 milhões de reais. É isso mesmo. A pessoa me falou o salário integral, eu não gosto de ficar falando salário, então não vou mencionar aqui, mas o que eu posso dizer para vocês que se o Fluminense quiser demitir o Fernando Diniz hoje, ou segunda-feira, pós-jogo do Fluminense contra o Flamengo, com uma derrota, a multa rescisória está girando em torno de 14 milhões de reais. Então, se o Flamengo vencer o Fluminense, pelo que eu leio dos noticiários dos colegas que acompanham o dia a dia do Fluminense, Fernando Diniz pode ser demitido e, consequentemente, pode receber uma multa rescisória de 14 milhões de reais. Claro, o Fluminense pode chegar com ele, negociar o valor dessa multa, mas hoje o valor integral seria essa quantia que eu acabei de mencionar, cerca de 14 milhões de reais. Para finalizarmos o nosso vídeo, infelizmente com uma notícia horrível, pelo menos na minha opinião. Flamengo informou que o atleta Everton Cebolinha foi diagnosticado com uma lesão no quadril direito após exames realizados nesta sexta-feira. O atacante seguirá tratamento no departamento médico do Ninho do Urubu. O Flamengo não noticia grau, tempo de recuperação. Pelo que eu apurei, o Cebolinha ficará pelo menos 15 dias longe dos gramados e podendo chegar a 1 mês. Foi uma lesão grave no quadril, mais um desfalque de peso para o Flamengo e por um longo período. Bruno Henrique, lembrando que é o substituto direto na ponta esquerda, precisa reconquistar o bom futebol o quanto antes, porque o Cebolinha vai fazer muita falta ao time do Flamengo. Notícia ruim, mas não tem jeito. Mais um obstáculo na vida do Flamengo, do Tite, que agora tem o Fluminense pela frente. E, gente, a gente falou de Fla-Flu, né? Fla-Flu aí amanhã. E o clima esquentou lá no Fluminense, né? A gente tem aí acompanhado essas cobranças, né? Com os clubes que estão na zona de rebaixamento. Atualmente o Fluminense é o lanterna do Brasileirão, com apenas 6 pontos de 30 possíveis. O diretor de planejamento esportivo do clube, o ex-jogador Fred, foi um dos alvos do protesto. Tá complicado. O Flamengo tem que fazer a parte dele, independente dos protestos lá, e afundar eles ainda mais. O Flamengo tem que fazer a sua parte. O melhor respeito que se dá é golear, é conseguir uma grande vitória. Eu, sinceramente, sou a favor disso. O Flamengo tem que jogar, tem que golear, buscar a goleada como buscou contra o Vasco. São esses momentos que o Flamengo tem que aproveitar e golear, assim como eles fariam mesmo contra a gente. A informação que eu tenho é a seguinte: se o Fluminense perder para o Flamengo, jogando até um bom futebol, placar mínimo ali, 2-1, 1-0, 3-2, o Diniz não roda. Essa é a informação. Como é que é? Se o Fluminense perder jogando um futebol decente. Não perder de uma forma catastrófica, ele não roda. Isso. Mas jogando até um futebol... chutar no gol, pelo menos. Não, assim, 1-0, 2-1, até um 2-0, jogando um bom futebol, ele não cai. Essa é a informação, galera. Não cai. Houve reuniões depois diria o meu amigo. Não, aí não. Depois do Atlético Goianiense 2, Fluminense 1 de virada no Maracanã, para tratar a demissão do Diniz. Só que aí uma voz de dentro falou o seguinte: vamos aguardar a partida contra o Cruzeiro, porque se não houver nenhuma reação por parte do elenco, vai ficar difícil. Essa é a informação também. Só que o Fluminense, com 1 milhão de desfalques, performou melhor do que vinha performando antes. Por que será, né, Rodrigo Machado? Por que será que os jogadores que não são os escolhidos estão jogando melhor do que os escolhidos, né? Então, assim, a zaga passou mais segurança do que passava a zaga titular. E aí, houve mais uma reunião dizendo o seguinte: olha, vamos dar mais um voto de confiança ao Diniz. O Mário Bittencourt adora o Fernando Diniz, tanto é que renovou o contrato, porque ele adora o Fernando Diniz. Então a informação que a gente tem é essa: se o Fluminense jogar decentemente e perder para o Flamengo, o Diniz está mantido. É óbvio que se o Fluminense repetir o feito do Vasco e tomar de 6 do Flamengo, aí, meu amigo, ou alguma goleada, 4-0, 4-1, 5-2, tal, mas que o Fluminense não consiga performar bem, é o maior rival, é o Flamengo, tal. É claro que aí eu acho que segunda-feira a gente vai abrir o programa dizendo, olha, com a pergunta do Cantarelli. E aí a pergunta vai se tornar oficial, né? Quem será o novo técnico do Fluminense? Eu tô vendo muito tricolor dizendo assim, por que se o Diniz cair, por que não mantém o Marcão? Muita gente fala sobre isso. Porque vai ser muito difícil. Cara, quem vai chegar agora? Eu sou a favor, não. Quem vai chegar agora e vai conseguir consertar essa equipe com vários jogadores acima
da média de idade propícia para um time de futebol em 2024. E quem vai ter peito pra barrar essa galera? Porque você acabou de falar, o Fluminense melhorou Tem um desfalcado. cara com estofo muito grande. Por que o Fluminense melhorou desfalcado? Porque tirou os caras que estão jogando mal. E Quem aí vai ter peito pra chegar e barrar o Ganso? é complicado. Por exemplo. Aí barra o Ganso, quem entra? O Renato Augusto? Tá pior que o Ganso. Ainda tem isso. Quem vai ter peito pra não botar Contra o o Douglas Cruzeiro. Costa pra jogar? Contra o Cruzeiro. A atuação do Douglas Costa é constrangedora. E por isso que ontem Já há a algum tempo pichação já, né? Não só nas no Laranjeiras Fluminense. foi direcionada ao Douglas Costa. Esse casamento não deu certo, né, ainda. Recebe Do Douglas Costa pro um Fluminense. salário Foi casar, né? muito, né? Muito Robusto. interessante, robusto, e não produz absolutamente nada. Aí você vê o Davi Terãs. O Fluminense pagou 14 milhões nele, cara. E o cara não joga. Ele jogou agora contra o Cruzeiro. Jogou não, ele Entrou em campo. Entrou em campo, Não, é. mas ele nem entrar em campo, ele não tava entrando em O campo. Gabriel Pires é lindo e jogou O Gabriel bem. Não, o Pires fez um Pires. bom jogo, tá? Isso. Fez um bom E jogo. o Antônio Carlos também. Também. Teve o primeiro show do Antônio Carlos. Thiago Foi o Santos primeiro também foi que ele bem, chegou. O Apesar do Fluminense pênalti, fez né? um bom primeiro tempo. Sem os jogadores que estão matando o time. Não, até achei assim. Ganso, Keno. A gente A também. atuação do Keno também é constrangedor. constrangedora. Tem um lance que ele cai sozinho na linha de fundo. Qual é o primeiro nome do Keno? Marcos. Ah, tá. Não é aquele. O lance Não do é o- gol, que todo mundo focou no Martinelli. Coitado do Martinelli. O Martinelli correu o jogo inteiro, cara. Ele tava O Martinelli exausto. é o único lúcido do Ele Fluminense, estava gente. exausto. Ele não É lindo conseguiu. também. Ele tomou aquele Bonito, drible. bonito, Ele- bonito. Tem o Fla-Flu, mano. Flamengo Tem venceu. psicológicos que estão felizes que vai ter o Fla-Flu. Tô achando que... E tem psicológicos que vão ser o Eu último posso jogo. falar, eu acho que é o Melhor jogo. nessa questão, melhor jogo pra você ter Pra recuperar, pelo né? menos Ah, uma isso é- mobilização. Isso é o clichê da bola, Não, mas... clichê. Sabe por quê? Porque eu tô falando Porque o isso. Fluminense continua Porque desfalcado. você imagina... Vai ter desfalque. Beleza, mas você imagina o Fluminense jogando contra qualquer equipe com a obrigação da vitória. Aquela obrigação de, tipo assim... Pegando Juventude agora. Cara, é Com muito Vitória. complicado. E assim, não tem como esconder de ninguém que a motivação pro clássico ela é maior. Ela é maior. Eu não tô nem falando aqui de histórico, de retrospecto geral, inclusive porque o retrospecto do Fluminense em clássicos, ultimamente, é muito ruim. Ele ganhou contra o Vasco, agora depois fica o quê? 14 jogos? 13 jogos? Muitos jogos. Sem- Muitos sem- jogos. sem- Com sem- adversários, sem- adversários da A, então tá com um aproveitamento baixíssimo. Só pra opinião, eu acho que, mano, entrou numa espiral de fato que se perder pro Flamengo, principalmente, eu acho que... Não é só perder pro Flamengo, né, Cantar? Acho que questão de postura também do Diniz, cara. Bom, Ele tá mostrando que ele tá sentindo o golpe, cara. Ele Mas vai pra óbvio que coletiva, tá, pô. ataca quem faz uma pergunta, perguntando, tipo assim, do mas problema do isso elenco, é mais antigo que andar do pra problema frente de na bola, mudar. cara. Isso aí é mais antigo Mas que... você ser reativo Então, dessa mas, forma, então, o que ajuda? Você tá contra o torcedor do teu time, Então, cara. isso eu acontece. concordo que isso é mais antigo que andar pra frente. E eu acho que é um indício do espiral, de fato. Do espiral, óbvio. Então acho que entrou no... Eu acho que ele podia ser diferente Eu acho que nesse entrou no espiral espiral. Mas é Mas muito voltando, difícil, cara, uma é muito coisa é a difícil. seguinte. Eu sou fã do trabalho do Diniz. Acho que depois que ele sair do Fluminense, o tempo vai passar. Eu acho que o torcedor vai olhar pra trás Capacidade. e ter uma situação de analisar melhor as coisas. O que eu acho só, e a gente vai ler nos comentários aqui, acho que entrou numa espiral de fato de demissão. Eu acho que até ele sabe disso. Porra, ele é da bola, ele sabe disso. Ele sabe que ele, se não der resposta pra ontem, em termos de resultado, rodou. Ponto. Entendeu? Se ele perder pro Flamengo de uma forma, se ele tomar uns 3-0 do Flamengo, Acho que apesar de tudo, o Mário vai demitir ele. acho que sim. O B, Pela acho que ele proximidade mesmo... dos Futebol. dois. Eu Tem, acho que tem uma sim. multa aí em questão, né? Ele renovou há pouco tempo. E o contrato, aumentou a né? multa, né? Acho que sim. Vai solucionar o problema do Fluminense? Não vai. Não Óbvio que acho, não vai. não. Primeiro momento vai entrar o Acho que o Marcão. sucessor do Diniz no Fluminense... O que é melhorar a situação do Fluminense? Não, mas eu acho que o sucessor do Diniz no Fluminense vai melhorar a situação. O Fluminense hoje tá na Libertadores e na Copa do Brasil. O Fluminense pode sair da Libertadores e da Copa do Brasil e ficar em último. É piorar a É situação. piorar a situação. Lembrar, gente, que tem umas oitavas da Libertadores com o Grêmio. Um Grêmio. E a Que tá em péssima fase também, né? Sim, tá na Copa do Brasil, né? E tá Copa do na Copa do Brasil. Brasil. Que é sorteio. Tá na Não, e Então, assim, eu só antes de acho você assim, complementar. o sucessor do Diniz, por ser um trabalho autoral, único e tudo mais, ele vai ter uma tarefa muito difícil. Principalmente com o elenco. Porque o elenco é montado pro Fernando e Diniz. por processos. Os processos de treinamento do Fluminense são Diferente, processos que os outros treinadores não fazem. Então, assim, o cara que chegar depois dele, ele vai virar ao avesso as coisas do Fluminense.
E é um time que tá há quanto tempo com o Diniz no comando? Dois anos. Há 2 anos treinando, com os mesmos processos, da mesma forma. Todos nós. O Corinthians ganhou do Fluminense, que é o campeão da Libertadores, mas o Fluminense é o campeão da Libertadores. E é o lanterna do campeonato. Mas é o lanterna então do pronto, campeonato. também o Fluminense também não é auspicioso. Né? Um time ser campeão da Deixa eu só fazer uma Libertadores. pergunta que eu vou fazer. rebaixado Aqui. Faça. A camisa do Fluminense Com a faixa diagonal. é uma camisa Vasco. pesada, você acha? É tradicional no futebol brasileiro. Não vem passar pano. Não tô passando. Diz pra mim o que você falou agora há Eu pouco. não falei nada. Falou. Não falei Falou. nada. Não. Cuida dos teus B.O. Falou, Essa história de falar, de falar no programa. Tem que Você falar, falou hein? coisas do Pedro já tem Quintana que ele tá programa que deu- desmentindo. Não, sim, mas eu falei. Também vou entendeu? desmentir. Tá, a camisa do Fluminense é pesada ou não? No continente sul-americano. Não. Ele tem uma Não, no continente caramba. não. No continente. Vai cair um braço se você falar Não, isso. ele tem uma Libertadores. O Lanús já ele ganhou che- Libertadores? Não, Lanús O não. Once Caldas ganhou uma O Once Caldas Libertadores. ganhou. Não, o peso do Fluminense O pra Corinthians Libertadores. ganhou uma Libertadores, caramba. O Corinthians, a camisa do Corinthians na América do Sul não tem peso. A camisa do Corinthians no Brasil é pesadíssima. Pesadíssima. É um navio cargueiro. Na América do Sul não tem. Se você expandir a fronteira, o Fluminense tá no mesmo patamar do São Lourenço, tá no mesmo patamar da LDU, tá no mesmo patamar Do Once Caldas. Exatamente. Aliás, a LDU tem mais que o Fluminense, tem mais títulos internacionais. Exatamente. A Mas LDU tá no tem, mesmo- tem tá no duas mesmo Sul-Americanas, tem uma Libertadores. Sim, Pô. sim. Então, assim, aí é uma discussão diferente, né? Qual é pro Fluminense aqui no Brasil? Claro que ela é uma camisa, grande, enorme, Mais pesada. ou menos também. Porque ganhou o último Campeonato Brasileiro que o Fluminense ganhou foi em 2012. Foi em Sim, 2012. ok. Gente, é o seguinte, a gente não pode, não adianta querer fazer média com o torcedor. O torcedor consciente, ele enxerga as coisas. O fanático, aquele que acha que o time dele é o maior do mundo, esse cara vai achar que o Fluminense é um gigante na América do Sul. Não é. Não é. A Libertadores do ano passado do Fluminense foi um ponto fora da curva, gente. Ele chegou ontem na festa, né? Da Comebol. Ontem ele chegou na festa da Comebol. Opa, cheguei aqui, posso entrar? Claro, fica à vontade. Você tem uma mesa ali, ali são os convidados VIPs. Então vai ficar atrás das pilastras. Se o senhor melhorar seu desempenho, o senhor vai ficar um pouquinho mais perto do palco. Entendeu? O garçom não vai passar O garçom não vai olhar pro senhor. Se tiver que chamar alguma coisa, você vai assim, garçom! O time do Fluminense, o Fluminense na pela festa do Comebol. pela idade, talvez tivesse um prazo de validade. E venceu nessa virada de ano. Porque muitos jogadores que estavam jogando bem no ano passado já não estão jogando a mesma bola. E eu acho que aí entra a questão física. O time do Fluminense hoje peca muito no aspecto Mas físico. todo ano tem uma desculpa. Esse ano... E ainda por cima, as contratações do Fluminense para esse ano, quem for? Tudo veterano. Renato Augusto, Douglas Costa, agora chega o Thiago Silva. Quer dizer, então, são contratações aí que não deram aquela remoçada no grupo. Não deu. É uma coisa é você... Não, e a torcida do Fluminense, nesse momento, protesta e com razão. Pelo desempenho, pela campanha no time, tá pegando no pé do Fernando Diniz com razão. Você sabe que... Porque a torcida responde. O jogo não é sábado, não. Fla-Flu não é sábado, Só que o Flamengo tá com joga hoje. desfalques até a Copa, né? Fla-Flu é domingo, desculpa, eu falei besteira. O Fla-Flu não é sábado, não. O que é sábado é Grenal. O Flamengo pode sair da rodada de hoje, a gente vai daqui a pouquinho mostrar os jogos, líder do campeonato, voando. Pega um Fluminense destroçado, lanterninha. Lanterna do campeonato. Aí é só, né, pá de cálculo. Hora de falar sobre o futuro de Gabigol, um atacante que é alvo de Grêmio, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, entre outros. Mas há uma decisão tomada pelo Gabigol. Ele decidiu que não sairá do Flamengo em julho. E essa confirmação, inclusive, veio de um dos clubes que pretendiam contratá-lo. Essa pessoa falou: Nicola, esquece essa história de Gabigol, não fala mais do Gabigol jogando em qualquer clube brasileiro em julho. O Gabigol tomou a decisão de ficar até dezembro no Flamengo. E eu perguntei, mas por que essa veemência? Porque o Gabigol não quer sair sendo vendido do Flamengo. Se ele é negociado agora na metade do ano, quem embolsa a grana é o Flamengo. Mais ou menos 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, estamos falando de mais ou menos 30 milhões de reais. Se o Gabigol espera até dezembro e sai do Flamengo livre, quem vai bolsar essa grana é o próprio Gabigol. E essa foi a escolha feita pelo atacante. A partir de 1º de julho, ele inclusive já pode assinar um pré-contrato. Então os clubes que procuraram o Gabigol tentando contratá-lo para julho,
foram avisados de que a decisão dele é de ficar no Flamengo até dezembro, ou seja, a partir dos próximos dias ele já pode assinar um pré-contrato. Jogador que ainda depende daquela decisão da Corte Arbitral do Esporte, julgamento na Suíça, para definir se ele será ou não punido por interferência no exame antidoping praticado no ano passado. Bora falar agora sobre Vinícius Júnior, que encheu o torcedor do Flamengo de esperanças. É que o atacante do Real Madrid e da seleção brasileira disse, prometeu, assegurou que vai voltar ao rubro-negro um dia. Quero te explicar o contexto dessa frase. O Vini está servindo a seleção brasileira que se prepara para a disputa da Copa América. A estreia está marcada para segunda-feira, certo? Depois de um dos treinos, o Vinícius Júnior estava distribuindo uma série de autógrafos e um torcedor entregou uma camisa do Flamengo e pediu para que ele autografasse. Além da camisa, também o cara mandou uma pergunta: Vini, você vai voltar, não vai? Para o Flamengo, obviamente, né? O Vinícius Júnior respondeu: vou, claro. E aí vários torcedores rubro-negros nas redes sociais já começaram a se animar, imaginando a volta do Vinícius Júnior por um futuro não tão distante, jogador badalado, Flamengo em grande fase. Calma, não há nenhuma chance disso acontecer em breve. Vinícius Júnior tem só 23 anos de idade. Multa rescisória de 1 bilhão de euros. Estamos falando de quase 5 bilhões e 700 milhões de reais. Recentemente esteve na mira do PSG e disse que não sai do Real Madrid para jogar no PSG, ainda que seja por um caminhão de dinheiro. Então, o Vini disse de forma elegante que vai voltar para o Flamengo, ou alguém imaginou que assinando uma camisa do Flamengo e conversando com um torcedor rubro-negro, ele disse: não, esquece, nunca vou voltar para o Flamengo. E até acho que ele vai voltar, super grato, é rubro-negro, mas essa volta vai acontecer em bastante tempo, é alguém com bastante lenha para queimar, um enorme futebol para fazer pela frente no futebol europeu. Recentemente também teve seu contrato prorrogado, o novo vínculo com o Real Madrid só se encerra em junho de 2027. E por lá ele ganha incríveis 9 milhões e meio de reais mensais. Isso equivale a mais ou menos 1/3 da folha salarial do Flamengo. Então você, rubro-negro, que se animou com a ideia, saiba que o Vini vai voltar, mas bem mais pra frente. Calma aí, nação, que ainda tem informação importante pra vocês. Mas antes, comentar sobre esse Fla-Flu aí no Maracanã. Fluminense já está em crise e se o Flamengo der aquele sacode nos tricolores, é bem provável que a demissão de Fernando Diniz aconteça. E falando sobre o jogo, a grande verdade é que o Fluminense vai vir com sangue no olho, porque eles não querem perder essa partida, principalmente por ser um clássico contra o Flamengo, e a gente sabe que tanto o Fluminense quanto o Vasco gostam de crescer quando estão jogando contra o Flamengo. Então a verdade é que não existe essa de massacrar, porque nós estamos falando de um clássico. Se for para o Flamengo passar o carro no Fluminense, que seja, mas o nosso pensamento tem que ser com o pé no chão. Uma vitória já está de bom tamanho e o importante é o Flamengo garantir esses 3 pontos aí contra o Fluminense. Agora falando da notícia de hoje, a notícia é a provável escalação do Flamengo, que já saiu. Bruno Henrique titular e Léo Pereira fora. A mudança do técnico Tite aí para o time do Flamengo contra o Fluminense será basicamente Fabrício Bruno entrando no lugar de Léo Pereira. Alan não vai começar jogando, apesar de já estar disponível. Léo Ortiz continua iniciando a partida como volante. E Bruno Henrique, que vai entrar no lugar do Cebolinha. Como o Vene falou, o Cebolinha se lesionou e ficará de 15 a 30 dias fora dos gramados. Então a provável escalação é Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson e Lohan no meio-campo, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo. Já quero deixar os créditos aqui para o Transamérica Esportes, Paparazzo Rubro Negro, Charla Podcast, Vene Casagrande, Placar TV e Canal do Nicola. Se você quiser conferir os vídeos na íntegra, é só você ir no link da descrição que você vai ser direcionado diretamente para os canais. Dá um confere no canal da galera, que eu tenho certeza que você vai gostar muito e lá você vai encontrar muitas notícias atualizadas. Se você curtiu esse conteúdo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.